Hoje vou explicar um anime de comédia sobrenatural chamado The Daily Life of the Immortal King. Spoilers à frente. Fique atento e se cuide. Era o ano de 4386. Pessoas em todo o Huaxiu praticavam o cultivo e aproveitavam a conveniência trazida pela tecnologia de cultivo. Tudo estava em paz, até que um sapo gigante de nível 5 atacou a cidade. Um esquadrão mágico foi enviado para subjugar o monstro, e no local da batalha, um garotinho foi visto comendo um lanche. Este garoto de cabelos pretos e olhos vermelhos estava tão absorto em seu lanche que ficou alheio, ou talvez até indiferente, ao perigo que corria só pelo fato de estar ali. Ele está prestes a ser atingido pelo sapo gigante, quando um dos membros do esquadrão mágico, Zhuo Yi, o leva para um lugar seguro. Anos depois, Zhuo Yi agora é aclamado como o herói que salvou a cidade, derrotando o sapo gigante sozinho. E agora, é o primeiro dia do novo ano letivo da facção 60. Um calouro solitário de cabelos negros e olhos vermelhos está entrando na escola quando é abordado por dois veteranos. Eles o identificam como o valor da Força 5 que encontraram em uma foto e, com sorrisos lascivos, os dois prometem cuidar bem dele. O indiferente calouro agradece silenciosamente, mas eles começam a importuná-lo por uma taxa de proteção. De repente, um raio dourado é lançado em direção ao chão na frente dos idosos, fazendo com que ambos voem. Do telhado, uma garota sorridente repreende os meninos por intimidar alguém com um valor de força inferior ao deles, enquanto os outros estudantes atordoados a identificam como a filha lendária do grupo Cortina de Água de Flores e Frutas, Sunrong. Com um coro de us e aás dos adoráveis alunos, Sunrong faz uma aterrissagem graciosa na frente do calouro. A garota sorri enquanto ela caprichosamente promete dar proteção ao calouro e, por isso, ele brevemente lhe dá dinheiro como agradecimento antes de sair. Tanto Sunrong quanto os outros alunos que assistem ficam completamente perplexos com o comportamento do menino apático. Como é o primeiro dia de aula, os alunos do primeiro ano serão submetidos a um teste para determinar em que turma irão. Os alunos com notas excelentes pertencerão à classe Elite. Para o teste, eles têm que enfrentar a encarnação da força espiritual do sapo invasor gigante e têm a tarefa de bater em sua cabeça com todas as suas forças. O sapo gigante está na verdade selado dentro da encarnação e, sem o conhecimento de todos, a coisa atrevida tem absorvido pedaços da força espiritual dos alunos cada vez que é atingido. Só mais um pouco terá força suficiente para romper o selo. Dos muitos estudantes que tentaram acertar o sapo, o mais impressionante é o orgulhoso e gracioso Sunrong, que tem um valor de força de 2019. Deixe os us e as. Abençoada com beleza, dinheiro e poder, ela está muito longe da caloura intimidada de antes, aquela com um mísero valor de força de 5. O nome dele é Wang Ling, e agora é a vez dele fazer o teste. Compreensivelmente, os alunos ao redor ficam bastante desapontados ao ver um idiota como ele tendo sua vez após o desempenho impressionante de Sunrong. Mas o sapo tem uma reação bem diferente. Espere, por que estou ouvindo a música do chefe? O sapo pergunta enquanto o Wang Ling se aproxima. A música do chefe é tão épica que leva o sapo de volta ao momento em que causou estragos em Huaxiu. Acontece que o figurão Zhuo Yi não era tão gostoso, afinal ele foi espancado pelo monstro. Mas pouco antes de o sapo poder derrotá-lo, ele foi destruído pelo próprio menino enquanto sua própria música de fundo tocava. O garoto não é outro senão Wang Ling e ele odeia ser incomodado enquanto come macarrão crocante. Tendo reconhecido a música do chefe, Frog começa a entrar em pânico, sabendo muito bem que se Wang Ling colocar suas luvas sujas nele, sua alma e espírito serão destruídos. Enquanto isso, Wang Ling está pensando consigo mesmo que deveria conter sua força espiritual ao mínimo e fingir que está se esforçando. E então, com seu grito de guerra de monótono, Wang Ling corre sem jeito até o sapo. Mas antes mesmo que ele pudesse acertá-lo, algo estranho acontece. A tela que transmite sua performance fica estática, e quando a transmissão retorna, o sapo gigante está deitado de costas. Todos ficam surpresos com isso, e a calculadora de força começa a acelerar, exibindo um monte de 9S para sua pontuação. Há tantos 9, tipo, provavelmente mais de 3, mas eles não são os únicos chocados com essa reviravolta. O próprio Wang Ling achou isso estranho, já que não acertou o sapo. O administrador do exame vem correndo para a sala, perturbado com o que aconteceu com seu Frog, enquanto ele chama o demônio maligno Rei Sapo. Enquanto lamenta sua aparente morte, Wang Ling avalia rapidamente a situação e deduz que o sapo está apenas se fingindo de morto. Sua força espiritual restante se transformou em um corpo espiritual e fugiu. Depois de se orientar,
O administrador do exame se levanta e designa Wang Ling severamente para a classe elite. Chocante. Agora é a primeira aula de invocação da classe elite. O professor menciona que a força do corpo espiritual que eles invocam é proporcional ao seu nível de força. A classe evoca todos os tipos de coisas, desde varinhas mágicas de meninas até figuras de ação de anime. Sun Hong, estando em outro nível entre os outros, invoca o corpo espiritual de um cachorro. Quando os outros alunos elogiam sua deusa por invocar uma fera demoníaca, Sun Hong sorri timidamente e responde que ela não pode invocar algo tão forte. Mas por dentro, a garota fica furiosa, imaginando quanto poder é necessário para invocar essas forças demoníacas. Quanto a Wang Ling, ele ainda não convocou nada porque está cauteloso com o rei dos animais que acabará conjurando. Mas como seu professor está esperando, ele simplesmente segue em frente. Usando uma gota de suor, Wang Ling acaba invocando o sapo gigante, que reclama por enfrentar novamente o garoto poderoso. Em pânico, alguns alunos saem correndo da sala. Felizmente, o professor dele salva o dia usando o cachorro que Sun Hong convocou. Ela funde o sapo gigante e o cachorro por meio de um talismã, formando uma linda fera espiritual parecida com um cachorro. Os alunos acabam bajulando-o e chamando-o de Frog 2 enquanto Wang Ling sai da aula. É hora de algumas curiosidades sobre Wang Ling. A curiosidade número 1 é que Wang Ling saiu sozinho da barriga de sua mãe quando nasceu. Ele até começou a andar assim que saiu do útero, e isso assustou tanto seu pai que ele desmaiou. Não posso culpá-lo. Wang Ling tem pais muito amorosos, que o mimavam com brinquedos quando ele era bebê. Por causa de seus altos poderes, ele também pode ouvir os pensamentos das pessoas. Então, desde cedo, ele já sabia que as pessoas tendem a não dizer o que realmente pensam. Desde então, Wang Ling sempre se manteve discreto. Mas Wang Ling estragou esse juramento à normalidade quando ele derrotou Frog com a tenra idade de 6 anos. Seus pais viram isso e, naquele momento, eles decidiram que era melhor para ele se redobrar em manter a discrição. Seu pai pesquisou na internet maneiras de conter as forças espirituais, então Wang Ling conseguiu conter sua enorme quantidade de energia espiritual antes de entrar na escola primária. Ele também está trabalhando em um amuleto para reduzir permanentemente seu poder espiritual. Em seu 7º aniversário, Wang Ling quase incendiou a casa depois de soprar as velas com muita força. Em outro caso, seus poderes fizeram com que seus amigos fugissem dele. Por algum motivo, suas roupas foram até removidas. Por mais impressionante que seu filho seja, sua mãe enfatizou que ela só queria que ele vivesse uma vida normal. Da mesma forma, Wang Ling não é um estranho aos esforços meticulosos de seus pais ao longo da última década. Ele sabe muito bem que eles sacrificaram muito apenas para garantir que ele pudesse viver uma vida normal e ser um menino normal. Então, nos últimos 10 anos, ele tem tomado pílulas especiais que reduzem as forças espirituais. Ele também decidiu nunca exercer muito de seus poderes antes que a nova e mais eficaz pílula amuleto fosse concluída. Na escola, Sun Hong e seu colega de classe Chen Chao participam como candidatos a presidente de classe. Wang Ling não quer ter nada a ver com isso, visto que ser presidente é o oposto de discreto. Ao caminhar pela escola, ele percebe que há macarrão seco à venda. E como já vimos, o menino se preocupa mais com macarrão seco do que com a extinção em massa, então ele abre caminho entre a multidão de estudantes, na esperança de pegar um pacote. Nesse momento, um homem de aparência sombria paga por tudo que é vendido na loja e diz à multidão que tudo na loja é de graça para os fresquinhos, desde que votem em Sun Hong. Agora, quem disse que ações sujas são feitas de forma muito barata? Chen Chao e seu amigo percebem isso e proclamam que solicitar votos é trapaça. Mas Sun Hong chega, dizendo que ela está apenas demonstrando suas habilidades. Capacidade de solicitar votos? Parece certo, senhora. Quanto a Wang Ling, ele só se preocupa com macarrão seco. Então diz que dará 5 votos a Sun Hong por 5 pacotes de macarrão seco. Sun Hong então usa a arte da sedução para convencer os alunos a votarem nela. Então agora, até mesmo sua rival, Chen Chao, está sob seu feitiço. Na aula, eles discutem as artes antigas do confinamento, que inclui o feitiço de sedução que Sun Hong usou nos alunos. Sun Hong entra em pânico e teme que a professora tenha percebido seus esquemas. A professora explica que a sedução usa encantamentos com selos de mão para projetar a força espiritual do usuário nos outros, tornando-os fãs do usuário. Para que esse feitiço funcione, deve haver troca de presentes envolvida. Enquanto o professor discute isso, Wang Ling percebe o que Sun Hong fez antes. Ele lembra que deu a ela um comprimido em troca do macarrão seco, para que não pudesse mais ficar sob o feitiço dela.
Ele sinaliza para ela que o macarrão seco é delicioso, mas Sun Rong não entende isso e pensa que quer que ela consuma a pílula que ele lhe deu. Então ela o faz, para horror de Wang Ling. Ao mesmo tempo, o professor diz a eles que a falta de poder espiritual acabará com a sedução antes que ela funcione. E como a pílula reduz o poder espiritual de alguém, o feitiço de Sun Rong sobre os alunos se quebra imediatamente. O professor então pede a Sun Rong para demonstrar o feitiço que ele estava discutindo. Mas Sun Rong está fraca por causa da pílula, então ela acaba tropeçando na lata de lixo. Isso deixa Wang Ling demonstrando o feitiço em seu lugar. Depois disso, ocorrem eleições de classe e Chen Chao vence. Parece que Sun Rong aprendeu a lição. No dia seguinte, os alunos do primeiro ano terão sua aula de refinamento de pílulas. Cada aluno deve trazer sua própria fornalha para a escola. Chen Chao, por outro lado, traz um grande caldeirão de cobre. Ele diz que seu bisavô usou o caldeirão para refinar as pílulas douradas de nível 9, então provavelmente ele pretende obter os mesmos resultados. Como sempre, Sun Rong faz uma grande entrada na escola, mas ela não é ela mesma. A primeira coisa que ela faz é se aproximar de Wang Ling, que imediatamente percebe o símbolo da sedução no topo de sua cabeça. Percebendo que ela foi afetada por seu feitiço de sedução no dia anterior, ele rapidamente quebra o símbolo e Sun Rong é liberado do feitiço. Na aula, os alunos são solicitados a fazer pílulas de vitalidade. O professor faz uma demonstração rapidamente e depois incentiva os alunos a fazerem as pílulas depois. Sun Rong trouxe uma máquina de refino da fábrica de sua família, enquanto Wang Ling usou um forno de micro-ondas. No meio da aula, o caldeirão de Chen Chao explode. Ele sai correndo da sala chorando, dizendo que seu pai com certeza vai gritar com ele. Para isso, a professora comenta que não é preciso entusiasmo e vigor para refinar comprimidos, mas sim atenção e paciência. É verdade que Chen Chao estava entusiasmado demais com o refinamento de pílulas. E bem, contudo, levará cerca de 7 horas para que as pílulas sejam refinadas. Então o professor faz com que a turma saia da sala primeiro e volte mais tarde. Mas, sem o conhecimento da classe, há um vilão covarde à espreita nas sombras. E esse vilão é o fofo Frog 2. Agora que foi deixado para trás na sala, o cachorro está planejando comer uma das fornalhas mágicas do aluno. Felizmente, Wang Ling chega bem a tempo antes que Frog 2 possa engoli-lo. Ele acaba perseguindo-o para fora da sala. Ainda perturbado com os danos em seu caldeirão, Chen Chao se lembra de como implorou ao pai que o deixasse levar o caldeirão da família para a escola. Enquanto isso, Wang Ling está lavando a fornalha de Guo Hao, que ele salvou do cachorrinho mau. Guo Hao o vê segurando-o e exige uma explicação. Wang Ling explica que Frog 2 colocou a fornalha de Guo Hao em sua boca, então ele atirou e lavou. Enquanto isso, um demônio mental já consumiu a mente de Chen Chao, o que resultou de sua angústia por causa de seu caldeirão. Quanto a Guo Hao, ele está tentando atirar em Wang Ling com sua poção pentatóxica por mexer em seu caldeirão. Infelizmente, Chen Chao está se aproximando deles quando a poção é injetada, então ele é atingido e até bebe um pouco dela. Enquanto Guo Hao está derretendo, Wang Ling é completamente casual sobre a coisa toda e está prestes a curar Chen Chao com seus poderes. Mas Guo Hao o impede e pede que ele o ajude a fazer ele mesmo um antídoto. Embora ele pense que os efeitos da poção não são tão ruins, ele eventualmente cede ao dramático Guo Hao. Enquanto eles preparam a poção, Frog 2 se aproxima da fornalha para tentar comê-la novamente, mas Guo Hao rapidamente frustra seus esforços. Mas isso os leva a aprender que o Frog 2 pode acelerar o processo de aquecimento. Wang Ling fica surpreso ao saber disso, então Frog 2 afirma arrogantemente que todo o seu truque é manipular cronogramas. E então, os dois meninos mal-intencionados decidiram explorar o pobre Frog 2 para agilizar as coisas. Além de ser usado por seus poderes, Frog 2 também é usado como cobaia de Guo Hao. Talvez ele devesse simplesmente ter deixado Wang Ling destruí-lo, afinal. Pouco tempo depois, a professora e outros colegas estão a caminho da sala. Guo Hao tenta impedi-los, mas não consegue. Felizmente, Wang Ling é rápido o suficiente para manter Chen Chao fora de vista. O professor inspeciona a fornalha de Guo Hao e encontra uma pílula de ouro, que lhe rende uma nota bastante alta. Surpreso, Guo Hao está quase prestes a chorar ao presumir que Wang Ling colocou a pílula que ele fez em sua fornalha. Quanto a Wang Ling, sua fornalha produziu uma pílula queimada, o que lhe valeu uma bronca do professor. Isso deixou Guo Hao ainda mais emocionado, pois acredita que Wang Ling assumiu a responsabilidade por ele para que ele pudesse ter uma nota mais alta. E assim Guo Hao o considera seu amigo para o resto da vida. Mas a verdade é que
Wang Ling não fez nada. Seu micro-ondas produzia uma pílula de baixa qualidade, e a pílula dourada que Guo Hao fez estava em sua fornalha enquanto ele preparava o antídoto. E como Frog 2 estava manipulando o processo de aquecimento, a pílula de Guo Hao também foi afetada. Eventualmente, Chen Chao finalmente acorda e Guo Hao diz a ele que ele e Wang Ling o encontraram desmaiado no chão de exaustão. Ele então direciona sua atenção para o caldeirão consertado atrás dele, que faz Chen Chao chorar de gratidão. Voltando-se para Wang Ling, o menino soluçante lhe dá um abraço apaixonado. Mas o que Chen Chao não sabe é que seu caldeirão consertado é tudo graças a Frog 2, que permanece sem agradecimentos por tudo isso. Foi um dia longo e louco, cheio de erros e mal-entendidos, mas é graças a esses mal-entendidos que uma linda, linda amizade está florescendo agora entre esses três meninos.